Olá pessoal, mais uma vez nós estamos aqui gravando uma aula no canal Facilitando. Uma aula que vai ajudar você no vestibular, no Enem, no vestibulinho da ETEC. Estamos aqui para ajudar você a alcançar os melhores resultados nas provas nesse ano de 2021. Então vamos falar hoje sobre o iluminismo, um dos momentos mais importantes da história, e essa explicação vai facilitar muito para você. E eu já peço para você, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, incentive as pessoas também a se inscrever no nosso canal, faça comentários, deixe lá o seu comentário para a gente poder melhorar cada vez mais o nosso trabalho de ajudar você na sua jornada, na sua luta para também chegar bem e fazer uma boa prova no vestibular, no Enem, no vestibulinho. Não esqueça também de acionar o sininho, é muito importante para o nosso canal. Valeu? Então vamos começar. O que é o iluminismo? Como o iluminismo aconteceu? Então o iluminismo é um movimento influenciado por pensadores importantes, numa época em que há um controle muito forte do governo, da política pelo rei absolutista, e o iluminismo ele veio apoiado por uma classe que queria transformações e que no passado já tinha lutado para poder tentar ter maior participação que a burguesia. Mas a gente viu que as transformações do final da Idade Média não favoreceram a participação política que a burguesia queria, e a verdade é que o absolutismo reinou. Então, o que é o iluminismo? É um movimento que luta, que combate, e ele também luta a favor de mudanças e transformações. O iluminismo, então, ele é no século XVIII, o auge do iluminismo, que é conhecido como século das luzes, Ou seja, o que é o século das luzes? O século das transformações, das grandes mudanças, da luta pelas grandes transformações. Então o iluminismo ele é contra o absolutismo, ele é contra o mercantilismo e ele é contra a igreja. Então vamos tentar entender por que o iluminismo ele é contra o absolutismo. O absolutismo é o tipo de poder que vigorava no período da Idade Moderna, também é conhecido como o Estado Moderno, antigo regime. Então esse absolutismo é aquele tipo de poder em que o rei concentrava todos os poderes na sua mão. Então tudo dependia da vontade do rei. Então o iluminismo combate esse tipo de regime político. Combate também o mercantilismo, porque no mercantilismo a economia, que era a época do capitalismo comercial, estava controlada pelo Estado, pelo rei absoluto, que ele tem um monopólio das atividades. Toda a economia só acontece se tiver de acordo com a vontade do rei absolutista. Então o iluminismo nós vamos ver que ele vai combater o mercantilismo. O iluminismo também combate a igreja, os membros do clero e a nobreza também. Aqui eu coloquei a igreja. Por quê? Porque a igreja ela mantinha o controle cultural, e a necessidade de transformar essa mentalidade era importante, porque as transformações do pensamento tinham que acontecer, e a igreja era um aliado muito importante do rei absoluto. A igreja e a nobreza não pagavam impostos, então essa estrutura atrapalhava o desenvolvimento daquele período que já estava na época das transformações também da Revolução Industrial. Esse iluminismo também é a favor da liberdade, é a favor da igualdade, da participação, de novas formas de governo. Como isso aconteceu? O que é isso mesmo? Liberdade, poder o quê? Ir e vir, ter o direito de se defender, ter o direito de ter o quê? A livre passagem, igualdade, não ser o quê? Só a classe que trabalha, só a classe que paga imposto, mas aquela também que usufrui dos benefícios que esse período estava construindo. Participação, poder votar, poder estar integrado também nas decisões políticas. Então o iluminismo é um movimento muito importante, que quer novas formas de governo, que quer derrubar esse absolutismo que era a forma de governo, principalmente na Europa Ocidental. E logicamente, se a Europa tinha colônias na América, toda a América praticamente vivia também sob essa forma de governo absolutista. Então eles querem novas formas de governo. É aí que a gente vai ver as grandes transformações que vêm com a Inglaterra, que cria a monarquia parlamentar, com a ideia da república, do presidencialismo, transformações que nós vamos ver acontecer. Esse século XVIII é um século marcado então por essas transformações, por essas novas ideias. Essas novas ideias, essas transformações, esses ideais de liberdade,
igualdade, participação, de novas formas de governo, vão acontecer na Revolução Francesa, na independência dos Estados Unidos, em movimentos de independência aqui também na América, especialmente no Brasil, quando a gente tem a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, que também vão ser influenciados por essas transformações. Então o iluminismo ele é muito importante para ser analisado. Então, nesse processo, querer então a igualdade é uma questão muito importante. Querer participar, ter um voto, então são mudanças muito transformadoras que vão levar ao fim do absolutismo e à criação de novas formas de governo. Para isso, a gente sabe que o iluminismo contou com o apoio da burguesia e também com pensadores importantes como Montesquieu, Voltaire, Rousseau. Cada um deu a sua participação e teve o seu papel. Montesquieu, ele falou da tripartição dos poderes, né? Ele defendeu a ideia política, né? Era um pensador importante, o seu principal marco foi defender os três poderes. O que são os três poderes? É tirar o poder que era único e centralizado na mão do rei e dividir ele em três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Por quê? Porque no absolutismo, o rei tinha todo o poder, ele fazia as leis, ele julgava e ele executava. Montesquieu acredita que o poder deve ser dividido, porque um poder ia fiscalizar o outro, um poder ia limitar o outro. Então, três poderes e três poderes separados: o legislativo para fazer a lei, o executivo para governar, atender às questões políticas do Estado e o judiciário para julgar as ações dos outros poderes. Então, Montesquieu defende os três poderes, um importante momento da história. Outro pensador importante, Voltaire, um grande crítico da igreja. Aí a gente fala, a igreja era criticada, os pensadores iluministas eram ateus, eles não acreditavam em Deus. Nem sempre era assim. Muitos deles eram deístas. O que é um deísta? Deísta é aquele que acredita que Deus está em todos os lugares. Então não precisava existir a igreja para você encontrar Deus. Então uma reflexão muito importante. Voltaire foi um grande crítico da igreja, assim como foi crítico do absolutismo. Mas, em relação ao absolutismo, as suas ideias, até favoreciam os grandes reis daquela época. Por isso a gente vai ter nesse momento Voltaire como um inspirador de alguns reis que nós vamos chamar de déspotas esclarecidos. Mas antes sobre Voltaire, foi um grande defensor também da liberdade de expressão, Ou seja, a pessoa ter o direito de falar. Então, ele dizia, que não, nessa frase que eu vou mencionar, supostamente dita por Voltaire, ele fala: não concordo com nada do que você diz, mas vou defender o seu direito de falar. Legalmente, isso não é uma frase especificamente dele, mas ficou atribuída a ele por causa das suas ideias. É a liberdade de expressão, de você poder falar uma coisa que não existia durante o absolutismo, porque você podia ser a qualquer momento preso, condenado por um rei que tinha o poder de julgar e um poder de executar. Então, liberdade de expressão é um dos pontos importantes do pensamento de Voltaire. Outro pensador importante, Rousseau. Rousseau também entendia que a sociedade era muito desigual, que a propriedade privada criava uma condição em que alguns possuem e os outros são o quê? Meros participantes da sociedade como trabalhadores. Então, Rousseau é importante porque se a gente vai ter a ideia de igualdade, se a gente vai ter a Revolução Francesa que luta pela igualdade, que combate o absolutismo, mas luta pela igualdade, que é um dos lemas da Revolução Francesa, isso se deve ao pensamento de Rousseau, que condenava, seus ideais, seus livros falavam muito sobre essa questão. Também foi um educador, um incentivador das mudanças na educação infantil. Rousseau, então, é marcado pelo posicionamento a favor da igualdade, defendendo que todos têm o direito à terra, que seria uma das formas de dar igualdade, onde a pessoa poderia ter acesso à terra e produzir, não ficar só dependente daquele grupo minórico que tem o controle da propriedade. Então, voltando aqui a Voltaire, então, as suas ideias vão o quê? Influenciar, porque ele era um crítico do absolutismo, mas ele defendeu e expôs alguns pensamentos que até ajudou alguns reis absolutistas a ter uma nova postura. Esses reis eram chamados de déspotas esclarecidos. Por que déspotas esclarecidos? Porque eles usavam ideias absolutistas, eles eram absolutistas, mas também implantavam algumas transformações. Por exemplo, educação. Então, alguns desses reis, na Áustria, em Portugal, eles atenderam a algumas mudanças que eram os anseios do iluminismo. Então, eles vão criar escolas, vão
incrementar algumas ações que pareciam mostrar uma transformação, mas isso é uma forma também desses reis continuarem no poder, não terem as ameaças das transformações, que são as revoluções que vão ajuntar as classes mais baixas para lutar contra esse tipo de governo. Então os déspotas esclarecidos eram reis absolutistas, mas que agiam e também tomavam atitudes que de certa forma traziam alguns dos ideais iluministas de igualdade, por exemplo, a educação pública para todos. Então isso dava o quê? Uma ideia de que esse rei é diferente dos reis absolutistas. Então muito influenciado por Voltaire. Bom, no campo econômico nós temos os fisiocratas que defendem a natureza, né? Fisiocratas e também o Adam Smith. Em comum o que eles têm? Eles têm a ideia do liberalismo econômico. Esse liberalismo econômico é claramente uma coisa que vai então o quê? Combater o mercantilismo, porque o mercantilismo fala que a economia depende do Estado. O Estado é o que vai controlar a economia, né? O Estado, quer dizer, é um monopólio do rei. Nesse caso, os nossos pensadores iluministas defendem o quê? O fim da intervenção do Estado. O fim da intervenção do Estado na economia. Então, sem o Estado, então, como era o mercantilismo? Sem a intervenção do Estado na economia. Então, esse é o liberalismo econômico. A economia ia girar por conta própria, da sua forma, sem o Estado interferir. Existe uma expressão francesa, o laissez-passer, laissez-faire, que fala deixar passar e deixar fazer. Ou seja, a economia vai andar por ela mesma. A economia vai ser livre, é o mercado livre, é a concorrência. Então, isso vai então ser marcante para a história da economia mundial, esse liberalismo econômico. Então, liberalismo econômico, fim da intervenção do Estado na economia. Ou seja, a economia vai caminhar por ela mesma, sem o Estado, sem o monopólio. Nesse caso, nós vamos destacar os fisiocratas, que defendem a natureza, defendem a industrialização, e vamos destacar o Adam Smith, considerado o pai do capitalismo moderno. Adam Smith, ele formulou uma teoria baseada na lei da oferta e da procura, né? Como que funciona essa teoria do Adam Smith? Baseado no trabalho. Então, Adam Smith, se você vai fazer uma redação no Enem, preste bem atenção. Se ela levantar a questão da economia, do uso dos recursos naturais, nós vamos saber que a ideia dele, ela vai incentivar o consumo. Por quê? Porque fala que só o trabalho gera riqueza. Como assim? Só o trabalho gera riqueza? Você tem que incentivar o trabalho, ou seja, quanto mais você produz, mais você gera o que? Oferta. Quanto a oferta é grande, menor fica o preço, então mais pessoas procuram. Se mais pessoas procuram, mais você produz. Então isso gera o que? Consumo. E isso é o que levou o capitalismo a esse desenvolvimento frenético de grande produção, que a gente vai perceber muito claramente na economia norte-americana no início do século XX, os chamados anos loucos, os anos felizes, né? Do American Way of Life, o modelo de vida americano, onde eles viviam essa saga de produzir muito, de gerar emprego, né? Muita oferta, também muita procura e muito emprego, mas também ao mesmo tempo um grande consumo. Esse liberalismo, então, ele vai sofrer uma queda lá em 1929, que vai ser uma outra aula que nós vamos mostrar para vocês. Então, liberalismo econômico, Adam Smith, lei da oferta e da procura. Mas eu sempre falo, essa ideia do Adam Smith, ela diz então que trabalho gera riqueza. Então, trabalho é igual a riqueza. Então, só tem riqueza se gerar trabalho. Por quê? Porque se parar de produzir, se parar de ter oferta, para de ter procura, então para de ter consumo, então para de ter trabalho. Então, o essencial é ter trabalho. Finalizando, todos esses pensamentos, todos esses ideais desse período chamado iluministas, foram também guardados e preservados por dois importantes pensadores, que ao contrário de Montesquieu, Voltaire e Rousseau, que tiveram uma participação importante, colocando suas ideias, os seus pensamentos políticos, econômicos, sociais. Diderot e D'Alembert se preocuparam em conservar, em fazer todos esses processos de transformação, criação, invenções serem guardadas e preservadas. Então, eles criaram e documentaram tudo isso, registrando tudo isso, e esse processo é conhecido como enciclopédia. Então, um conjunto de registros que guardam todos os conhecimentos desse período. Então, o papel importante da enciclopédia foi então o quê? Preservar o conhecimento.
esse conhecimento que passou então a vigorar, né, nesse documento, né, nesses livros registrados por Diderot e D'Alembert. Então o conhecimento foi preservado dentro da enciclopédia. Então você vendo alguma coisa que fala, a enciclopédia no iluminismo, a enciclopédia era o registro de todo o conhecimento, de todas as invenções, porque era uma maneira de preservar e guardar isso para o futuro, ou seja, era um compromisso com o conhecimento e a preservação desse conhecimento. Então, pessoal, nossa aula de hoje foi isso, sobre o iluminismo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o comentário de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Peça também às pessoas para se inscreverem, que o nosso trabalho vai ajudar você também a alcançar resultados importantes no vestibular, no Enem, no vestibulinho da ETEC e no conhecimento de maneira geral. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Valeu? Obrigado. Tchau, tchau.